Boa tarde, esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e hoje eu estou aqui para convidar vocês para que a gente converse um pouquinho mais sobre o tema infidelidade. Este é um tema que já surgiu nos nossos vídeos anteriormente, tanto em vídeos que falavam de relações amorosas, conjugalidade e outros como ciúmes, por exemplo, que trouxeram a questão da infidelidade dentro deles. Mas a pedidos de pessoas que estão inscritas no canal, nós vamos falar mais especificamente do tema, até porque segue sendo um problema nos nossos dias de hoje. Eu acho que dá para começar pensando que a infidelidade acaba sendo um problema, porque existe aí uma questão de biologia versus cultura. Sabemos que culturalmente esperamos a monogamia e a maior parte das pessoas estão em relações em tese monogâmicas, esperando, tendo a expectativa de fidelidade, mas biologicamente falando, os seres humanos não são monogâmicos. Então aí já tem uma questão que acaba gerando muitas vezes, muito sofrimento nos casais. Sabemos que culturalmente falando também, algumas questões têm mudado. E hoje em dia temos muito mais possibilidades de diversidade nas relações do que tínhamos antigamente. E que as relações monogâmicas, dentre outras razões, elas vieram muito com uma finalidade de controle. Mas hoje os casais, principalmente na nossa sociedade ocidental, têm uma expectativa de fidelidade quando se trata de um relacionamento mais sério ou de um casamento, a não ser que anteriormente o próprio casal contrate que vai ser um casamento, um relacionamento aberto e que vão poder se relacionar com outras pessoas. Mas a gente sabe que muitas vezes num casamento no qual existe uma intenção de monogamia ou numa relação de namoro também, acontece, de surgir casos de infidelidade e gera muito sofrimento entre o casal. Primeiramente, é importante que nós possamos entender que justamente pelo fato da monogamia não ser algo natural, biologicamente falando, é muito mais uma escolha do que qualquer outra coisa. Então, ser fiel num relacionamento, mesmo de muitos anos, é possível desde que se faça uma escolha. O desejo por outras pessoas, principalmente sexual, ele pode acontecer mesmo que se ame a pessoa com quem você está. Mas a escolha de levar isso adiante, e de ser infiel, acaba sendo daquele sujeito que está desejando. Faltas e falhas e desgastes nas relações sempre existem, por melhores que sejam as relações. E muitas vezes estes são apontados como motivos para a infidelidade, quando na verdade até são questões que podem favorecer, mas o fato de ser infiel segue sendo uma escolha da pessoa que acaba agindo deste modo. A gente sabe também que, sem falar em culpa, a responsabilidade pelo sucesso das relações amorosas sempre é metade de cada parte. Mas muitas pessoas acabam culpando o outro, o seu par, o seu cônjuge, pela sua própria infidelidade. E isso é muito injusto, porque existe sempre a opção da separação, de romper com aquela relação para não ser infiel. O desejo de exclusividade nas relações amorosas também é algo muito instintivo. Vem lá das relações primordiais com aquela pessoa que desempenha a função materna. Porque instintivamente falando, a criança que tem o olhar da sua mãe todo para si, o carinho, o afeto e os cuidados exclusivos, ela tem muito mais chance de se desenvolver com saúde. Então, instintivamente falando, esse desejo de exclusividade, ele vem desde muito cedo na vida da gente. E se reproduz nas relações amorosas, que tem uma relação assim muito estreita com a primeira relação amorosa que temos, que geralmente é com a nossa mãe, ou com a pessoa que desempenha esse papel. Então, por isso, os ciúmes é um sentimento muito potente
e muito forte e difícil de controlar. E é muito complicado que nós queiramos que nas relações não exista nada de ciúmes, né? Que ciúme seja zerado. Isso é quase que impossível de se desejar. Mas sim, é possível administrar e controlar os ciúmes de modo que ele não prejudique demais as relações amorosas. Mesmo na nossa sociedade de hoje, no século XXI, ainda existe uma visão machista de enxergar a infidelidade feminina como mais prejudicial ou condenável do que a masculina. A infidelidade feminina ainda é muito mais mal vista, apesar de que isso está mudando. E hoje, algumas pesquisas apontam que aumentou o número de mulheres infiéis e isso está relacionado com a entrada da mulher no mercado de trabalho, convivendo então com colegas de trabalho homens e também com o processo de independência da mulher, de autonomia, da mulher não ter tanto temor em relação à separação. Então existe uma associação dessas questões com o fato de a infidelidade feminina ter aumentado. E também existe um temor maior do homem de ser traído, porque o homem entende que a mulher, quando ela tem relações sexuais com uma outra pessoa fora do casamento, geralmente questões sentimentais estão envolvidas. E aí existe um temor maior, né? E aquela sensação, então, da exclusividade que eu estava conversando antes com vocês, ela acaba tendo um prejuízo muito grande. As mulheres já entendem que homens podem ser infiéis simplesmente por questões sexuais. E isso não as incomoda tanto quanto a infidelidade feminina para os homens. Mas deixando bem claro que isso são questões que estão mudando também e que podem ocorrer da forma contrária com a qual eu coloquei aqui, né? Tem mulheres que são infiéis apenas por questões sexuais e tem muitos homens que se envolvem sentimentalmente falando com pessoas fora das suas relações, fora dos seus casamentos. Uma outra questão também bastante importante de a gente pensar e de a gente entender que a infidelidade ela só existe quando existe uma relação fora do casamento que não foi aceita por ambos. Quando foi acordado pelo casal que não vão se relacionar com outras pessoas. Aí existe a infidelidade. Quando o casal aceita, né, quando fala num casamento aberto, quando existe essa possibilidade, não é infidelidade. Então a infidelidade ela tem uma relação direta com a deslealdade, com o fato de ter combinado previamente que não haverá outras pessoas na relação, mas quando se rompe com esse contrato, né? Esse contrato entre aspas. As pessoas, o casal que acredita nisso moralmente, quando um deles é infiel, ambos sofrem muito. Quem traiu e quem foi traído. Né? Quem traiu também por ter rompido com esse contrato no qual existe uma aceitação moral. Mas existem relações nas quais uma das partes não quer ser traída, mas entende que pode trair. E aí a gente tem questões de personalidade, de caráter bem marcantes e bem preocupantes. E existem bastante casos assim. É muito importante que antes de se julgar a infidelidade de alguém, que se tente entender. Isso não significa que vai existir um perdão. Mas é possível sim perdoar a infidelidade, desde que a pessoa que foi traída entenda que existe arrependimento, a intenção de mudança e que essa pessoa se sinta pronta, se sinta capaz de perdoar e de reconstruir a relação a partir da infidelidade. Em alguns casos é possível e outros não se faz possível. E a pessoa que trai, ela precisa ter essa consciência de que está colocando a sua relação em risco. E que existe a possibilidade, sim, de que a relação acabe por causa disso. É muito importante também que nós tenhamos em mente que não é justa uma comparação feita entre uma relação, um casamento de anos e uma relação extra, né? Porque o casamento de anos sempre vai ter o desgaste de uma relação que tem um convívio muito maior, tem obrigações, e a relação extra vai sempre trazer toda uma parte de fantasia e de momentos que acabam não tendo esse desgaste natural de um relacionamento de casamento ou de um relacionamento mais sério. Então é muito complicado quando existe esse tipo de comparação, porque ela acaba não sendo justa. Bem, numa relação a dois, então, é muito importante que se busque o que vai fazer bem para si próprio,
para a relação em si e, claro, para o outro. Porque quando a gente se importa com alguém, a gente acaba sempre querendo o bem deste alguém. E muitas vezes, então, a partir de um evento de infidelidade, acaba ficando muito difícil, quase impossível de retomar a relação. Mas a escolha de perdoar e de tentar resgatar a relação sempre acaba sendo de ambos, do casal em si. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter auxiliado vocês, espero que tenham gostado. Se gostarem mesmo, compartilhem, curtam, deem a opinião de vocês. E ficamos então para a próxima semana, no próximo vídeo. Um grande abraço!